Tudo bem? E você, preparado, ansioso? Como você tá? Tudo certo, tudo bem. E aí, pessoal chegando. Eu não tô conseguindo fixar o comentário. Ah, obrigada, Jaque. Tô tentando fixar o tema da live aqui e foi. Pamela, Jaque. Gente, aproveita que tá começando. Clica no aviãozinho que tem aqui do lado e já convida todo mundo. É, Convida todo mundo que vocês conhecem aí que precisa estar ouvindo essa live. é isso aí. E aperte os coraçõezinhos aí. Verdade. Então, vamos começar se apresentando. Vamos lá. Quem é a nossa doutora Vitória? Onde ela mora? O que que ela faz? Com o que que ela trabalha? Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Vitória, mas vocês podem me chamar de Vicky a partir de agora, que eu até me sinto mais confortável. Eu sou médica veterinária, fazem 2 anos que eu me formei. Eu trabalho hoje com medicina integrativa, então eu trabalho tanto com a parte de trabalho com a parte da medicina geral, da clínica geral. Trabalho também com a parte de medicina holística, daí a gente entra na parte de alinhamento de chakras, trabalho com aromaterapia, trabalho com cromoterapia, trabalho com toda essa parte que hoje em dia a gente prefere chamar de holística do que de medicina alternativa. Porque na integrativa a gente não trabalha como uma alternativa à medicina tradicional, a gente trabalha junto. É tudo um trabalho em conjunto. E eu tenho bastante interesse pela área de felinos, eu agora estou começando a estudar bastante comportamento, essa parte mais comportamental e psicoterápica de felinos, mas a minha parte de maior atuação é na medicina integrativa. E o que que é medicina integrativa, Vicky, para quem não conhece ainda essa parte? Então, a medicina integrativa, na verdade, a gente vai abordar o paciente como um todo. A gente não aborda, por exemplo, um paciente com pancreatite como a pancreatite. A gente aborda o paciente. Então, o que aconteceu com ele antes de começar, esses sinais, qual que é a história de vida dele, como é que é o dia a dia dele, o que a gente pode fazer para melhorar o dia dele, para não só medicar ele, não só parar o vômito, não só parar a diarreia. A gente trabalha ele como um todo, assim, como o corpo, a alma e como o espírito do animal. Todo ele completo. Por isso que a gente acaba utilizando muitas técnicas juntos, com a alopatia, né, com os medicamentos. Então a gente acaba utilizando de várias técnicas que daí a gente entra na parte holística para melhorar a qualidade de vida como um todo do animal. A gente trabalha também bastante com a medicina preventiva, que é então a gente receber esse paciente antes dele ter um sinal. A gente receber esse paciente pelo menos 2 vezes por ano na nossa clínica, para a gente ter um acompanhamento dele, para evitar que ele venha a ter algum problema e trazer ele só quando ele tiver realmente com alguma coisa. Certo. E como que o ozônio entra nessa história toda aí? Então, o ozônio, na verdade, ele é uma das melhores opções que a gente tem agora, no sentido de melhora de qualidade de vida, pela minha experiência, pelo que eu estou tendo aqui agora, né? Principalmente em casos de dermatologia, eu tenho pego muita melhora associando ao ozônio, porque muita gente que ou tem animalzinho que tem problema de dermatite, ou até veterinário que trata direto, sabe que principalmente quando a gente diagnostica um atópico, a gente meio que fica num desespero, entendeu? Porque tá, e agora? Ou beleza, ele não é atópico, mas eu fiz lá o teste alérgico, ele é alérgico ao ácaro presente no ar. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou modular a imunidade desse meu paciente? Como é que eu vou melhorar o prurido dele? Como é que eu vou melhorar a saúde dessa pele dele? Então, assim, o ozônio eu tenho usado muito nessa parte de controle inicial e depois mantendo um pouco mais com a modulação. Como o ozônio faz essa modulação de imunidade, faz essa
modulação do sistema antioxidante num todo, o ozônio tem sido muito para mim o início das terapias. Eu mantenho, depois eu consigo manter no intervalo de uns 40 dias, mas o início, assim, as primeiras sessões eu tenho usado muito. Tanto para casos de dermatite, quanto para casos de... Eu estou agora com um caso até de um felino com tríade felina, que a gente está entrando com ozônio para ver qual que vai ser o resultado, se a gente consegue melhorar. Ela está com uma lipidose hepática bem grave agora, então a gente vai ver se a gente consegue melhorar essa lipidose hepática, associar ao ozônio. Aí a gente entra com nutracêuticos, a gente entra com melhora de qualidade de vida, com modulação comportamental. Tudo isso vai entrar no tratamento com ozônio. E aí você falou da suplementação e entrar com nutracêutico. E a gente sabe que algumas coisas não dá para usar junto com o ozônio, né? Porque acaba tirando um pouco do efeito. E como que seria essa associação? Então, eu não deixo de usar nenhum antioxidante nos meus pacientes, muito pelo contrário. Como o ozônio ele tem essa ação antioxidante a longo prazo, que ele vai modulando o teu sistema antioxidante para ele cada vez ter melhores resultados, eu não deixo de utilizar. Porque tudo que eu utilizar junto vai só aumentar o meu resultado, vai melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Então, o que eu faço? As coisas que eu mais uso, assim, o geralzão que eu uso é ômega 3 e óleo de borragem, que eles são bastante antioxidantes. Então, o que eu faço? Eu peço para o meu paciente, pelo menos umas 12 horas antes da consulta, não tomar. Antes da sessão de ozonioterapia dele, eu peço para ele tirar tudo de antioxidante que ele vai ter. Eu pego muito paciente com alimentação natural também, e aí eles fazem bastante suplementação. Então, o que eu faço? Eu tento marcar, geralmente, esses que tomam muito suplemento, eu tento marcar para a parte da manhã. Então, eu peço assim, ó, de noite, não toma nenhum antioxidante, não toma nenhum suplemento. A gente faz a sessão de ozônio pela manhã, e aí depois, no final da sessão, assim, logo depois da sessão, como o efeito do ozônio é imediato, logo após a sessão, eles tomam os suplementos, os antioxidantes, e eu tenho resultados ótimos. Eu, inclusive, acho que até, eu não sei, não fui atrás ainda de um artigo para ver se isso tem uma comprovação científica, mas o que eu vejo nos meus pacientes é que isso aumenta o tempo de melhora do ozônio, porque o ozônio a gente sabe que a gente tem que manter ele estimulando o sistema antioxidante. Então, eu vejo que quando eu faço isso de tomar a suplementação logo após a sessão, eu consigo manter o meu paciente mais tempo até a próxima sessão. Eu não preciso, às vezes, fazer uma sessão semanal num paciente que tem dificuldade de se locomover até a clínica, ou é de outra cidade, ou alguma coisa assim. Era isso que eu ia perguntar. Então, eles passam uma sessão da outra com o uso desses antioxidantes, com essa suplementação de antioxidante. Isso, é isso que eu tenho notado, que eu consigo aumentar um pouquinho esse espaçamento entre sessões mesmo. E a Paty está perguntando se ela pode associar o ozônio com outras terapias. Sim, com certeza. Eu não contraindico nenhum outro tipo de terapia junto com a ozônio. Inclusive, o ozônio tem pouquíssimas contraindicações, né? A gente só evita usar em animais muito anêmicos e animais muito debilitados. Porque o ozônio, a gente corre o risco de fazer esse estresse oxidativo. Tudo é muito controlado. A gente cuida muito desse estresse oxidativo, avalia muito bem o paciente e cuida muito com as concentrações que a gente vai utilizar. Mas eu não contraindico o uso de nenhuma outra terapia junto com o ozônio. E a Capa Hooker, não sei se assim se fala, ela está perguntando quantas sessões são necessárias de ozônio e qual o intervalo entre elas. Então, essa questão vai entrar muito individual, depende muito do paciente. O que eu sempre indico? Pelo menos 4 sessões com intervalo semanal. Tem animais que a gente consegue espaçar um pouco mais, que não precisa, de repente, fazer um intervalo semanal, mas ao mesmo tempo tem animais que eu vou precisar de 2 sessões por semana. Depende muito da patologia, da condição do animal e de como ele está respondendo. Eu sempre faço assim, o meu protocolo, sempre eu faço uma primeira sessão, avalio, vejo o que eu vou entrar de nutracêutico, o que eu vou entrar de suplemento, quais outras terapias que eu vou usar junto comigo, e aí eu avalio, vejo ele pelo menos num período ali de 3, 4 dias. Aí eu vi como é que manteve, se talvez eu converso com o proprietário, com o tutor, eu falo, ó,
talvez a gente precise de mais uma sessão essa semana, talvez a gente possa espaçar um pouquinho mais, talvez a gente possa fazer daqui a 2 semanas. É um trabalho que a gente tem que fazer muito junto com o tutor, sempre. Principalmente o começo das sessões. E você já percebeu algum caso assim, que antes de você conhecer o ozônio, você tratava de uma forma e depois que você começou a associar o ozônio, isso teve uma melhora melhor, mais rápida? Com certeza, os casos de dermato, para mim, são os que mais tô tendo melhora muito boa, assim. Casos em que entrava com antibiótico via oral, não melhorava, corticoide não melhorava, não parava a coceira, ou assim, parava no período do corticoide, começava o desmame, o animal piorava um monte, e com a ozônio eu vejo que eu consigo manter, que eu consigo um resultado melhor, principalmente em casos de dermato. São os que eu mais vejo que antes eu tratava de uma forma e hoje eu já trato de outra completamente diferente. São medicamentos assim de imunomodulação que a gente utiliza na dermato, são coisas que eu não tenho mais utilizado para utilizar ozônio. Certo. E o que que os tutores têm achado disso? Eles têm gostado bastante. A minha aceitação está sendo muito boa. A gente tem que sempre conversar muito bem com o tutor, que o resultado dele, principalmente com aquele tutor que tem um animal alérgico há muito tempo. Um animal que já veio de outros 3, 4 veterinários que não resolveu o problema dele. A gente tem que conversar muito bem com ele para explicar que o ozônio, em alguns casos, eu até evito falar isso para o tutor, mas em alguns casos tu vai ver resultado na primeira sessão. Ele vai assim parar de coçar, vai melhorar a pele, vai ser em primeira sessão. Em outros, tu vai ver resultado depois de 4, 5, 10 sessões. Então isso é uma conversa que tu tem que ter muito próxima com o teu tutor. Isso a gente faz muito na integrativa, na medicina holística e na ozonioterapia também. A gente tem que ser muito amigo do nosso tutor. Tem que estar o tempo todo conversando, o tempo todo perguntando como é que tá, o tempo todo ajustando dose, ajustando nutracêutico. Então, assim, são controles que a gente tem que fazer muito perto e tem que conversar com eles. Tem que falar, ó, você tem que estar disposto a se comprometer com o tratamento, a gente fazer essa modulação, porque também não adianta tu fazer as primeiras 4 sessões de ozônio, o animal melhorou, parou de coçar, e aí eu indico, ó, vamos passando, mas vamos continuar fazendo, porque se a gente parar assim do nada, a gente perde tudo que a gente já conquistou. Todas as nossas concentrações que a gente já conseguiu dar uma aumentada, conseguiu modular esse sistema, isso tudo a gente perde. Isso é uma conversa que a gente tem que ter com o nosso tutor. Mas, no geral, a minha aceitação está sendo muito boa. O pessoal está procurando bastante, tá falando, assim, tipo, tem o tutor que conversou com um amigo, que, melhorou, coisa que meu cachorro, assim, é aquela coisa que é muito gratificante da gente ouvir, que é, nossa, meu cachorro nunca teve tão bem, meu cachorro nunca parou de coçar. E você monitora como a melhora? Só com sinais clínicos? Você faz exames periódicos? Como que você monitora essa melhora do paciente? Só desculpa que eu acho que cortou, que ele abriu um outro aplicativo aqui. Tu pode responder, repetir a pergunta, por favor? Como que você monitora a melhora do seu paciente? Só com sinais clínicos ou você faz exames periódicos? Como que você faz? Depende também bastante do caso. Quando eu pego alguma coisa sistêmica, exemplo, essa gatinha que tá com a tríade felina, aí eu monitoro com exame de ultrassom, monitoro com exame de sangue, pra gente ver como é que o sistema dela tá recuperando, como é que tá respondendo a esse tratamento. Mas os casos de dermato é mais exame visual mesmo, assim, a gente vai vendo o resultado. Claro, quando eu tenho alguma infecção em pele, eu faço raspado, mando pro laboratório, a gente faz cultura, faz tudo, mas o geralzão, assim, de dermato, eu faço mais exame visual, exame clínico normal. O que é mais sistêmico, daí eu acompanho como eu acompanharia um caso, assim, digamos, na clínica normal, assim, no hospital. Faço as mesmas periodicidades de exame. Certo. A doutora Jaqueline está perguntando quais são as vias que você normalmente utiliza para dermatites. Para dermatite, via de regra, eu utilizo o bagging, principalmente animais que estão muito atacados, aquela pele que está muito infeccionada, aquela pele muito inflamada, eu utilizo o bagging. Sempre associo o bagging com via retal.
E o que eu tenho visto bastante é como a gente pega a dermatite como a orelha, uma extensão da pele, acabo fazendo também o cupping auricular, né? São essas as vias nos casos de dermato. E aí depois entra também nessa parte muito individual, de doenças sistêmicas, a gente entra muito daí fazer uma autoemo, a gente mais o subcutâneo, casos de dor de coluna, dor lombar, eu faço bastante subcutâneo. Porque eu também evito muito fazer vias muito invasivas. Eu vou pelo mais simples possível, porque menos é mais. Então, assim, eu prefiro muito mais eu, de repente, fazer um bagging no meu animal, que eu sei que vai ficar mais tranquilo no bagging, do que fazendo uma auto-emo e, de repente, ver como é que ele vai resolvendo. Porque, assim, não adianta também eu resolver fazer uma auto-emo, mas eu estressar muito meu animal. Porque daí também não vai valer a pena para mim. Porque o estresse vai produzir muito cortisol, esse cortisol vai baixar a imunidade do meu animal, ele vai piorar essa pele, que é o que eu mais pego. Assim, castrou, piora a pele, ou saiu, se estressou, brigou na rua, saiu para passear, ele brigou com outro animal, a pele é a primeira coisa que piora nesses animais de dermato. Então eu muito pondero para muitas vezes eu escolher o bagging ao invés da auto-emo. Gosto muito da auto-emo, ela dá resultados ótimos. Mas isso depende muito do teu paciente, porque tem paciente que para tu coletar sangue para exame já é um estresse. Então, assim, eu prefiro, então eu vou fazer uma subcutânea, vou fazer uma retal um pouquinho mais, de repente da retal, manter só na retal, do que eu estressar ele para coletar sangue. Certo. E nesses casos, assim, você costuma associar os florais? Florais eu utilizo mais para problemas comportamentais. Eu utilizo bastante daí, porque uma pessoa que vem para mim com problema de dermato, ele geralmente não vem para procurar o floral de bar, né? Então, o que vem mais para mim, mas por exemplo, o animal que é um paciente de dermato para mim, mas que tem lambedura de pata, aí eu já penso em entrar com floral. Porque assim, né, a gente sabe que nenhum paciente é um problema só, né? Geralmente eles têm algumas coisas associadas. Então eu sempre dou uma conhecida muito boa no meu paciente, faço uma anamnese muito completa para eu saber se eu posso entrar com os florais. Mas o floral, para mim, hoje, eu utilizo mais para modulação comportamental mesmo. E no caso de felinos, por exemplo, que tem um sério problema com estresse, você também costuma associar os florais? Floral, para felino, floral é ótimo, tá? Eu tenho tido resultados ótimos até. Comecei nessa parte de floral, porque justamente eu peguei uma gatinha que tinha muito medo, ela não deixava Meu encostar. parceiro de live. Oh, meu Deus, que coisa mais linda! Oi, meu Deus, a minha tá lá debaixo da coberta, que aqui tá frio. Então, eu entrei justamente por causa disso, e aí nela eu acabei caindo nos florais de mercado mesmo, os não individualizados, que não são os que eu trabalho hoje em dia, né? Hoje em dia eu trabalho com toda uma entrevista específica, né, pra gente descobrir qual é o tipo, qual é a personalidade do animal, para daí a gente entrar com florais com essências específicas. E eu tive um resultado muito bom com ela. Foi questão assim de uma semana, ela já começou a interagir melhor, já começou a chegar mais perto da gente. Hoje em dia ela não pode ficar sozinha, ela adora a companhia. Então, Interessante isso aí. mesmo que a Tem gente vê um, assim, assim, eu sou completamente leiga em questão de floral. O que que é floral? Como é que funciona isso? Como é que age? Porque parece que é tipo placebo, sabe? Aham, É assim, às vezes fica na cabeça da gente que é placebo. Você pinga uma gotinha de água na água e melhorou. sim, é. Então, os florais, eu trabalho com. Existem vários sistemas de floral, né? Eu trabalho com o sistema de floral de Bach, que foi o primeiro, foi o precursor dos sistemas de florais. Então, como é que eles funcionam? São 38 essências que a gente trabalha, e cada essência, ela provém de uma flor. Tem uma essência específica que provém de uma água, de um lugar específico lá, mas todas as outras 37 vêm de flores. O que acontece? Ela é muito parecida com a fitoterapia. A gente acaba utilizando plantas e essências de plantas, por isso que ela se assemelha muito à fitoterapia, mas a gente utiliza mais elas no que a gente chama de plano emocional. Então, cada planta,
ela vai se identificar, ela vai ter um tipo de personalidade. A planta em si vai tratar um tipo de personalidade. Por exemplo, eu tenho um animal muito medroso, um animal que tem medo de tudo, ele tem medo negativo a tudo, tem medo de tudo. Aí eu tenho uma essência específica para esse tipo de animal. Por que muita gente acha que é efeito placebo, que não funciona, que a gente acha que é justamente isso do efeito placebo? Porque o floral, ele não trata o problema em si. Ele não vai lá no cérebro do animal e falar assim, olha, tu não pode mais ter medo, tu não vai mais ter medo. O floral vai ensinar tanto a gente, seres humanos, quanto os animais, ele vai te ensinar a lidar com aquela questão da personalidade e te ensinar como lidar com situações em que afloram esse tipo de comportamento. Por exemplo, ele não vai tirar o medo, ele não vai tirar a ansiedade. Justamente a ansiedade mesmo é um fator muito multifatorial que a gente trata muito com floral, porque a ansiedade em si não é um sinal. A ansiedade é causada por diversos fatores. Então, assim, às vezes um animal ele é ansioso porque ou às vezes um animal é obeso porque é ansioso, ou é ansioso porque tem medo, é ansioso porque ele tem mania de limpeza, assim como a gente. Então, assim, o floral, ele vai ali, a gente descobre o tipo de personalidade, descobre a situação pelo que o animal está passando e descobre qual essência específica vai ajudar ele a lidar com essa situação que está acontecendo. E a gente usa como? Pinga na água que ele bebe, pinga direto na boca, coloca no dorso, como é que faz? É, assim, ó, existem vários métodos da gente utilizar, mas o mais eficiente é direto na boca. São 4 gotas, 4 vezes ao dia. Porque a gente tem que entrar em contato com essa frequência da essência pelo menos 4 vezes ao dia. O animal. O que eu falo? Existe o bom é inimigo do perfeito, né? Então, não adianta eu chegar para o meu paciente que não deixa nem eu dar comprimido e falar assim, olha, tu vai ter que pingar 4 gotinhas desse negócio 4 vezes ao dia e tu não pode encostar o conta-gotas na boca do animal. Eu não vou conseguir um tratamento eficaz, porque não vai funcionar, a pessoa não vai conseguir fazer. E outra coisa que eu priorizo muito é que a administração do floral tem que ser prazerosa. Porque senão tu vai tirar o efeito do floral com o estresse que ele vai causar para a administração. Então, o que eu falo, o ideal seria pingar 4 gotas 4 vezes ao dia na boca. Ok, ai, meu cachorro não deixa, eu não tô em casa o dia inteiro, eu não tenho como dar. Aí eu falo, ó, ou pinga as 16 gotas que seriam na água, só que tu tem que ter certeza que ele vai tomar aquela quantidade de água durante o dia, então isso é meio complicado. Então, o mais fácil, divide a refeição, divide a comida dele em 4 refeições, pinga 4 gotinhas na refeição. Perfeito. Você tem visto algum efeito da associação dos florais com o ozônio? Então, daí entra muito na questão dos vários problemas que o meu animal vai ter. Em casos de animais ansiosos que associam com alguma outra patologia, sim, tenho visto resultados ótimos, tá? Todo mundo que eu tenho indicado, que eu tenho feito a entrevista dos florais, todo mundo que eu tenha feito esse trabalho me retornou com resultados muito bons quanto aos florais. E eu acabo associando justamente quando a questão comportamental está causando o meu sintoma geral ali que eu estou tratando com a ozônio. Aí eu associo os florais, associo a aromaterapia, associo a cromoterapia. Tudo isso é uma associação geral dependendo muito do caso que eu vou estar atendendo. E tem a Florestal Zinc aqui. Acho que parece Uhum. parente sua. Está perguntando se existe limite máximo para aplicações ou se pode ser uma terapia contínua. Então, o ideal seria a gente manter uma terapia contínua, principalmente se eu estou tratando uma patologia, né? Porque a gente usa também o ozônio, de repente, para um aumento de imunidade, um filhotinho que chegou ali, quer dar uma aumentada na imunidade, uma reforçada, e a gente usa. Daí, nesses casos, eu utilizo umas 4 sessões e pronto. Daí a gente vai ver como é que isso continua. Mas nos casos de patologia, sim, eu indico continuar.
porque o ozônio vai modulando o nosso sistema antioxidante, nosso sistema imune, e a gente tem que manter aquela concentração sempre alta, para a gente conseguir fazer sempre a mesma concentração de ozônio ou se manter na mesma faixa de concentração. Se eu espaçar mais do que 30, 40 dias essa sessão, eu já vou ter que começar com concentrações mais baixas. E aí pode ser que aquela patologia retorne e eu tenho que começar como se eu fosse começar do zero novamente. Então, eu sempre indico fazer uma terapia contínua. Mas daí a gente não entra mais naquela terapia de semanal ou quinzenal. A gente consegue espaçar mais uns 30, 40 dias. 40 dias é o que eu tenho conseguido espaçar melhor. Que a gente tem conseguido mantendo resultados muito bons a cada 40 dias. E quando que você sabe quando é hora de parar? Então, isso também é uma questão muito da tua relação com esse paciente, com esse tutor. Tu tem que estar vendo ele o tempo inteiro. Então, assim, não necessariamente vendo ele o tempo inteiro, mas conversando sempre com o proprietário, pedindo, manda foto disso. De casos, assim, externos. O mais fácil da gente saber quando espaçar mais é a dermato, porque a gente está vendo. Os casos de doença sistêmica realmente vai entrar mais nos exames sempre que possível, tu tá conversando com o teu tutor, ver se ele teve algum sinal, como é que tá a questão de fezes, urina, se vomitou, se não vomitou. Para tu definir um período de tempo entre as sessões é muito complicado, assim, tu tem que muito estar conversando e conhecendo muito bem o teu paciente e o teu tutor. Certo. A doutora Jaque também perguntou se você utiliza autoemo menor em dermato. Utilizo sim. Em pacientes que são tranquilos para coletar sangue, que ficam bem tranquilos, eu utilizo sim. Tem mais um aqui. Em lambedura de pata, você entra com algum tipo de floral? Você falou que entra com floral, mas você entra. Assim, ó, lambedura de pata também é uma coisa que a gente tem que desmistificar muito a questão da lambedura de pata. Existe o fator comportamental, existe o fator ansioso, de estresse, ou até do que a gente chama muito de tédio, que eles fazem quando estão com tédio. Existe, isso é um fato, existe. Só que existe também um fator que a gente meio que negligencia, que é a intolerância alimentar. A intolerância alimentar também pode causar lambedura de pata. Não necessariamente o teu paciente que está lambendo pata é ansioso. Ou o teu paciente que está lambendo pata tem tédio. Pode ser? Com certeza, pode ser. Não exclui esse fator. Mas não exclui também o fator de intolerância alimentar. Então, assim, esse diagnóstico também é um diagnóstico um pouquinho mais complicado. Tu vai ter que, de repente, convencer o teu proprietário a fazer uma alimentação natural ou até entrar com uma alimentação hipoalergênica, mas também complica muito, porque uma coisa que eu tenho pego muito na minha rotina é alergia a frango. E olha, eu desafio vocês a acharem uma ração que não tem frango, porque é muito difícil. Então, eu entro sim. Quando eu sei que o meu paciente tem um fator comportamental que está causando essa lambedura de pata, com certeza. Eu entro com floral, mas também via oral. Eu não gosto de indicar floral em spray, de indicar floral em dorso, não. Eu priorizo o floral via oral mesmo. Certo. E para animais com intensa queda de pelos, o que você. Só perguntou isso, mas eu não sei o que você indica, você associa, você usa o ozônio para isso também, ou só usa as holísticas? Como que funciona? Eu usaria ozônio nesse caso se eu identificasse alguma dermatite mesmo, se eu identificasse que ele tem algum componente alérgico nessa queda de pelo. Senão, eu tentaria manter só com os nutracêuticos, com a gente melhorar a saúde desse pelo dele. A gente pode fazer ali o exame, tirar o pelinho dele, ver no microscópio, ver se é a saúde do pelo, ver se é algum componente dermatológico. Pode também entrar na questão alimentar, tanto na qualidade de alimento quanto na intolerância alimentar. Tudo isso é uma questão muito ampla para a gente dizer, eu bater o martelo, assim, tipo, eu usaria ozônio, eu usaria só nutracêutico. Depende muito da questão do teu paciente ali naquele momento. A pergunta da Lara é bem interessante. Pode ser usado floral de humanos para animais ou precisa ser necessariamente veterinário? Existe essa distinção de florais? Não existe, não existe. É o mesmo sistema floral para humanos e para animais, são as mesmas essências. A gente não trabalha com nenhuma planta tóxica
E então a gente pode utilizar, a gente utiliza, na verdade, o mesmo sistema, as mesmas essências de florais para humanos e para animais também. Tá. E como que funciona a cromoterapia? Conta um Então, pouquinho. E isso é outra coisa muito louca, né? Que é o uso de cor que vai estimular o animal em determinadas patologias. e É, tem uma cor distinta para cada coisa. Como é que funciona isso? então, aí a gente entra também em outra questão que dava para fazer uma live só sobre isso. Que daí a gente entra na parte da cromoterapia e na parte dos chakras. O que são os chakras? Os chakras são centros de energia que tanto a gente quanto os animais possuem. A gente possui 7, eles, por enquanto que a gente conheça, eles possuem pelo menos 8. Então, como é que funciona? Cada chakra, cada centro de energia está ligado a um sistema e a um conjunto de sistemas. Por exemplo, o meu chakra laríngeo ou o chakra laríngeo dos animais é o chakra que fica aqui na nossa garganta. Ele está ligado com patologias de tireoide, patologias aqui das paratireoides, de toda essa parte de glândula daqui da região do pescoço. Também ele está ligado a toda essa parte de comunicação, da nossa capacidade de se comunicar, tanto eles com a gente quanto a gente com eles. Então, a cromoterapia, no meu ramo de trabalho, a gente entra aí no tratamento de chakras, né? Trabalho muito com alinhamento de chakras, a gente faz eu utilizo o pêndulo, até tenho ele aqui, eu já vou mostrar para vocês. Eu utilizo o pêndulo ele funciona como se fosse uma antena parabólica. A gente, utilizando o pêndulo, vira tipo uma antena parabólica em que a gente tem o resultado da vibração energética do animal. Então, a gente vai ver ali como é que está esse chakra, se ele está alinhado, se ele está desalinhado. O desalinhamento dos chakras, que é justamente o que causa essas patologias de tireoide, de paratireoide, no caso do laríngeo, patologias cardíacas, no caso do chakra cardíaco. Então, a cromoterapia a gente pode utilizar nesse sentido. Qual o outro sentido mais simples da utilização da cromoterapia? Cada frequência de onda de uma cor vai ser percebida de um jeito. Então, por exemplo, a frequência de onda azul, ela é tranquilizante. Então, eu tenho um animal que ele de noite, ou, por exemplo, disfunção cognitiva. Eu tenho um gato com disfunção cognitiva que ele fica muito agitado à noite. Eu já comecei a tratar essa disfunção cognitiva, mas ele ainda fica muito agitado à noite. O que eu posso fazer para ajudar? Posso pegar, fechar ele num quartinho, não trancar ele num quarto, assim, mas de repente, ele dorme comigo. Então, eu vou acender uma luzinha azul. Essas lâmpadas que mudam de cor, hoje em dia estão muito baratinhas, a gente consegue achar em qualquer lugar. Então, eu vou acender uma luzinha azul para ele dar uma relaxada, para ele dar uma dormida, ele induzir ele ao sono um pouquinho melhor. Vou utilizar uma lâmpada, uma luz violeta. Violeta também vai ajudar ele a dar uma relaxada. O que a gente evita nesses casos? A luz vermelha, as luzes de tom quente, a luz vermelha, a luz amarela, a luz laranja, que são as luzes estimulantes. Essas a gente pode usar em casos de animais apáticos, animais que não estão querendo comer, animal que tá naquela fasezinha da doença que tá quietinho, não quer fazer nada, não tá afim de nada, a gente utiliza os tons mais quentes. Não sei se eu fui muito abrangente demais, não sei se eu ajudei muita coisa. Vou Não, mostrar tem pra... uma veterinária de felinos que eu sigo, que eu adoro, que é a doutora Érica Bafa. Ela, eu já vi ela utilizando a cromoterapia em sessões de para câncer, esqueci, fugiu da cabeça. Quimioterapia. Em sessões de quimioterapia, que o gato fica mais calminho, Sim, sim. utilizando a luz azul. Assim, ó, sempre que eu recebo um paciente novo ou um paciente que eu conheço, que eu sei que é ansioso, já deixo a luz azul acesa no consultório para ele. Ele já chega, já tem a luz azul acesa, ele já percebe que é um ambiente mais calminho, já falo com um tom de voz mais baixo, tento manter mais o silêncio. Assim, claro, a gente tem que falar, tem que conversar com o tutor dele, ver o que está acontecendo. Mas eu já coloco a luz azul, a luz verde também é uma luz que eu gosto bastante. A verde está ligada ao nosso chakra cardíaco, mas é uma cor também que está ligada à cura, é a cor da cura da cura tanto emocional quanto física, né? Mas vou até mostrar para vocês o que eu trabalho bastante é o bastão de cromoterapia, que é esse negocinho aqui.
Ele tem uma luzinha de LED, aqui na ponta ele tem um cristalzinho, é um quartzo transparente. E aí ele tem todas essas corzinhas que a gente utiliza. Então, por exemplo, eu faço toda a avaliação de chakra, a gente vai realinhar os chakras, eu pego meu bastãozinho e utilizo, por exemplo, a luz azul. E aí eu vou fazer o realinhamento de chakra dele com a luz azul. Esse é o método que eu mais gosto e mais utilizo a cromoterapia, é com o bastão de cromo. De repente, o pessoal usa bastante luz vermelha também em caso de dor, né? A gente pode utilizar também o bastão de cromo com a luzinha vermelha. Vou mostrar aqui para vocês. E aí a gente pode botar no local de dor, né? Daí ele não vai funcionar que nenhum laser, tá? Ele não tem o mesmo efeito do laser porque não tem a mesma frequência de onda. Mas ele pode, a gente pode utilizar ele nas questões de dor também. E aí, quando você vai associar a cromoterapia com o ozônio, você associa para deixar o animal mais calmo ou você associa já pensando na patologia que você está curando, tentando Eu amo tratar? todas as duas coisas. Eu faço ambos, tanto para, assim, todos os meus pacientes eu já trabalho com alinhamento de chakras, tá? Geralmente é difícil um paciente em que eu não vou dar uma avaliada de chakra, que eu não vou dar uma realinhada nesse animal. 99% deles eu já trabalho com alinhamento de chakra porque fica muito mais fácil pra gente trabalhar com o animal alinhado do que a gente pular essa etapa, né? E como é que você sabe que o chakra está desalinhado? Então, eu trabalho com pêndulo, a gente trabalha com radiestesia. Tenho este pêndulo aqui, e que esse é o de cristal também, de quartzo transparente, e tenho o pêndulo também de madeira, né? Como é que funciona? Que nem eu comentei contigo. O pêndulo, a gente vira uma antena parabólica. O mundo é energia, tudo é energia. Isso é física quântica, é um fato. Quando a gente utiliza o pêndulo, eu coloco a minha mão sobre o chakra do animal e eu vou avaliando como é que ele tá. O chakra, como ele é um centro de energia, ele é um aglomerado, assim, toda a nossa a energia a gente recebe e emana pelos chakras. Então a gente tem os meridianos, que daí a gente entra na medicina chinesa, que daí também são outros 500, em que os meridianos eles convergem até os chakras. Quando eu tenho um chakra, ele deve girar em sentido horário. Esse é o funcionamento normal de um chakra, ele deve girar em sentido horário para eu estar tanto recebendo quanto emanando essa energia de maneira que seja saudável para mim. Quando o meu chakra está estagnado, que ele está ou parado ou girando em sentido anti-horário, eu tenho que corrigir o alinhamento desse chakra. E é justamente isso que o pêndulo vai me dar. Eu quero ver até se eu consigo chamar depois da minha gatinha aqui, aí a gente alinha os chakras dela aqui. Mas o pêndulo, Legal. ele vai girar sentido horário, caso o chakra esteja girando sentido horário, porque que nem eu comentei, a gente não é nada super holístico, super espiritual, realmente energia, entendeu? Eu coloquei a minha mão ali, eu tô segurando o pêndulo na outra mão, eu tenho a vibração desse chakra de como é que ele tá girando. É justamente só uma reflexão dessa vibração de energia ali. Então, o pêndulo vai me dizer se ele está girando em sentido horário, se ele está girando em sentido anti-horário ou se ele está estagnado. E aí eu utilizo o pêndulo também para escolha de cor, para eu saber qual vai ser a cor para eu utilizar para alinhar esse chakra. Que aí cada chakra tem sua cor, então quando você sabe qual é o chakra que está desalinhado, você vai usar aquela cor para alinhar o chakra. Na Seria verdade, isso. cada chakra tem a sua cor, mas quando ele desalinha, ele também muda de cor. Eu não consigo saber qual é a cor que ele mudou, mas para isso que eu utilizo o pêndulo. Daí eu vou lá e eu vejo com o pêndulo qual cor eu preciso utilizar para complementar a que tá, para ele voltar para a cor dele normal. É um pouco mais complexo. É, mas Não é é tão simples. tranquilo. Ai, tomara que a sua gata apareça aí e deixe você Ah, mostrar, vai ser interessante. quero até ver onde é que ela tá, depois de repente eu dou uma pausinha aqui e aí a gente pega ela para fazer. Tá.
E tem algum caso, assim, qual o caso mais interessante que você já viu assim, na sua rotina, que você teve que usar o ozônio, que teve que fazer associação? Teve algum caso mais complicado? Eu acho que um dos casos mais complicadinhos que eu tô tendo agora é de um paciente, ele é tetraplégico, né? Ele teve hérnia de disco, um bulldoguinho francês. E a gente está tentando, associado a isso, ele também é atópico. Então a gente está tentando retornar ele à marcha, tentando fazer ele andar, melhorar a qualidade de vida, porque ele tem uma chance muito boa de voltar a andar. Ele tem controle de esfíncter, ele tem dor profunda, então a possibilidade dele voltar a andar é bem grande. A gente está associando ozônio, está tentando fazer uma físio, um pouquinho complicado por causa de questão financeira dos proprietários mesmo. A gente sabe que fisioterapia é uma coisa que não é barata, mas a gente está tentando. A parte dermatológica dele a gente já conseguiu controlar bem, ele já está bem, assim, não coça mais tanto. Mas daí agora a gente está focando mais na parte locomotora mesmo, que está sendo um pouquinho desafiador. Esse casinho também que eu tô da tríade felina, eu não sei ainda como é que vai ser o resultado, porque a gente ainda não fez a primeira sessão. A gente estava até agora estudando o caso dela, porque ela teve que sair da internação, dar uma estabilizada para a gente conseguir entrar com a ozônio, vamos entrar com o nutracêutico, entrar com bastante coisa, para daí a gente ver como é que vai responder, assim. Mas é um caso que também está sendo meio complicada a questão de estudo, de ver o que a gente vai associar, o que é prioridade, o que não é. Está sendo um casinho meio complicado também. A doutora Jaqueline perguntou também que se na sua experiência, em quanto tempo um animal que apresenta estereotipia melhora o comportamento após o uso de florais? Então, isso também acaba. Esse é o porém da integrativa, que ela é muito individual, né? Tem casos em que eu vejo o resultado em questão de 1, 2 semanas. Tem caso que eu vejo o resultado em 2 meses, 3 meses. Depende muito também do comprometimento do tutor, assim, se o tutor vai fazer certinho, se o tutor acredita que vai funcionar, porque isso também é uma coisa que afeta bastante o nosso dia a dia. Porque tem muito tutor não sei se vai dar, não sei se ele vai responder bem. Então, a gente precisa também do comprometimento do tutor e da fé dele, de que vai acontecer. Porque também não adianta eu entrar com um floral e num tutor que ele não acha que vai funcionar o floral, que ele acha que outras coisas vão funcionar. Tá. Deixa eu pegar Passou? para a gente fazer, então, o alinhamento. Será que ela vai deixar, meu amor? Olha ali, bebê. Você quer deixar todo mundo ver? Você alinhar? Que linda, parece com o meu Dofus. Ah, é uma pelagem super comum, né? Vamos lá, vamos ver se ela fica paradinha aqui. Deixa eu. Eu acho que só vai ter que mudar a posição de sua câmera também. Não sei se Eu vai vou dar pra você fazer nessa um pouquinho posição. mais para longe. Assim dá para ver? Depende da posição que você vai deixar. Vai ficar nessa posição? Nessa posição dá pra ver. Isso, vou deixar ela aqui. Vamos lá, bebê. Você tá com vergonha? Não, 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 não. Você vai ficar aqui, ponto, ponto. Mãe vai alinhar a chácara. Aí. Pronto, pronto. Então, os chakras dele, eles têm 7, né? 8, na verdade, né? São mais ou menos... Deixa eu ver se virar de lado fica melhor. Peraí. Tem que virar pra virar. Acho que assim vai ficar melhor. Assim. Melhor? Que ela fica virada também. Ela fica assim, Fica, né? Então, vamos virar assim mais longe. Foi. Show de bola. Então, os 8 chakras principais dele, eles têm um aqui na base da cauda, que é o chakra básico, é o chakra primeiro chakra, ele é de cor vermelha. Eles têm um chakra um pouquinho mais acima, é o chakra umbilical, ele é de cor amarela. Depois, o plexo solar, ele fica bem na boca do estômago. Não, desculpa, o umbilical é laranja. Eu falei amarelo, né? Isso, é laranja. Falou. Isso, o plexo solar é amarelo, ele fica bem aqui na boca do estômago. Depois o nosso cardíaco, o deles cardíaco, fica bem no meio do peito. O laríngeo,
que fica aqui na região de pescoço. O frontal fica entre as sobrancelhas e o coronário, ele fica em cima da cabeça. O oitavo chakra deles é o chakra que fica aqui nessa parte das escápulas, que eles chamam de chakra braquial. É o chakra que está mais ligado à intuição, assim, não a intuição, mas a comunicação deles com o meio e com a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a minha mão em cima de cada chakra e o pêndulo vai girar de acordo com o alinhamento do chakra, se ele está se girando em sentido horário ou anti-horário. Então, o alinhamento desse chakra, vamos ver se ela vai precisar alinhar algum. Esse é o básico, ele é vermelho, ele está mais ligado ao aterramento, a contato com a natureza. Então, Caramba, velha, bruxaria isso aí, tá girando. tá girando em sentido horário, então ele tá alinhado. Ela tem bastante contato com a natureza, então esse daqui dela geralmente está bem alinhadinho. Agora eu vou para o... Oh, meu Deus, nossa senhora. Para o umbilical. Oh, vem cá. Ela não quer participar da aula demonstrativa. Não, ela é meio tímida. Pronto, pronto, pronto. Isso, pronto, pronto, pronto. É, a mamãe vai ver. É, você quer ver o que é isso? É? Vem cá. Chakra umbilical dela também. Esse seria o cardíaco Esse é umbilical. ou umbilical? Isso, aham. Agora eu vou para o plexo solar, que é na boquinha do estômago. Também tá alinhado. Eu alinhei ela esses dias, então vai ser bem sem graça, porque vai estar tudo alinhado. Mas eu demonstro mais ou menos como é que a gente faz. Aí você tampa um para fazer no outro. Ou você só tá segurando ela? Não, eu só tô segurando ela para ela não ir. Mas eu nem preciso encostar, assim. Eu posso só chegar bem perto. Pronto, bebê. Ai, meu Deus do céu, não. Você não quer mostrar para todo mundo os seus chakras? Você tá tímida? É, tá tímida. Pode. Então, aqui eu estou avaliando o plexo solar, já avaliei. Ele está alinhadinho. O cardíaco. Alinhadinho também. O laríngeo. Em cabo. Que nem tá dando para ver o pêndulo. Pronto, pronto. Ei. Pronto, pronto, pronto. Mas deu para entender o princípio. Depois você podia postar, né, no seu story ou no seu Instagram um chakra desalinhado. É, Que uma, sabe? Se alguém permitiu, né, ela mesma algum dia que tiver desalinhado. como ela, eu alinhei ela esses dias, então geralmente ele fica. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, por exemplo, se eu tivesse um chakra desalinhado, eu usaria o pêndulo, eu coloco daí a minha mão na frente em cima do chakra, eu utilizo o pêndulo, ele me informa qual que é a cor que eu tenho que utilizar para complementar. E aí eu utilizo o bastão. Foi. Mas... Tudo bem. Eu utilizo, e aí eu coloco ele diretamente em cima do chakra. E assim, isso é mais uma questão daí de feeling. Alguns animais, eles bocejam, eles saem, eles tiram a luzinha porque eles têm essa sensibilidade mais aflorada que a gente. Então, eles conseguem sentir quando o chakra alinhou. Então, eles dão uma sinalizada. Se não, é mais do feeling mesmo. Tu sente, às vezes, muitas vezes, animais que têm uma energia muito forte, tu sente quando o chakra dele alinha. Eu alinho chakra de pessoas também, a gente acaba, tudo que a gente faz na veterinária, a gente acaba meio fazendo um pouquinho a gente, né? E já tive casos de gente que falou pra mim, nossa, eu tô sentindo como se tivesse uma coisinha girando aqui onde tu tá colocando a luzinha. Então, a gente também sabe que eles sentem essa mesma sensação, né? Que a gente. Interessante isso.
Uhum. E porque é tudo questão de energia. Então, a energia da casa do tutor, a energia do tutor interfere. Isso a gente vê muito também. Assim, uma coisa que a gente vê também, que é bem comum de acontecer, por exemplo, eu tenho um tutor que é aquele tipo de pessoa que não fala, sabe? Tipo, eu tenho um problema e a pessoa não fala, a pessoa não comunica. Então, a pessoa tem geralmente o chakra laríngeo que ele tá bloqueado, que a gente chama. Ou então uma pessoa, isso é uma coisa que a gente tem visto muito agora na pandemia. A pessoa com o chakra frontal muito bloqueado. O chakra frontal é o nosso chakra da visão do futuro, nosso chakra de isso, assim, da nossa intuição, de como é que vai ser o nosso futuro, da nossa vida daqui para frente. E isso acaba, às vezes, manifestando no animal como patologia. Então, é uma pessoa que engole muito sapo, não fala o que sente, que deixa tudo para dentro, eu pego um animal com hipotireoidismo, por exemplo. Isso acontece muito, 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 muito. Muito interessante isso. O contrário também é verdadeiro. Então, assim, uma pessoa com hipotireoidismo, o animal está sempre com o laríngeo ou bloqueado, ou ao contrário. Isso acontece muito, assim, porque os animais, eles estão aqui para curar a gente. Eles vieram justamente para curar a gente, para ensinar a gente muita coisa. Então, assim, geralmente os animais, a casa, quando ela tem mais de um tutor, ao animal que o tutor que o animal é mais apegado, ele acaba ou espelhando, ou os mesmos chakras estão desalinhados, a gente vai alinhar o tutor, alinha o animal, são os mesmíssimos chakras que estão desalinhados, ou essa questão aí de ou a pessoa, por exemplo, a pessoa tem problema de circulação, o animal tem o chakra básico desalinhado, ou o contrário, a pessoa tem o chakra básico, a pessoa não é aterrada, a pessoa não tem contato com a natureza, o animal vai ter problema de circulação. Nossa, muito, muito interessante. E aí dá para associar, por exemplo, você vê essas alterações, você consegue associar o ozônio nessa parte ou não? Seria mais a cromoterapia mesmo? Como que seria? A questão de alinhamento de chakra, quando o problema do meu animal é justamente essa questão comportamental de alinhamento de chakra, não costuma entrar muito com ozônio. Só quando ele costuma dar algum sinal sistêmico mesmo, alguma outra alteração. Por exemplo, o animal com hipotiroidismo. É uma boa eu associar um ozônio para melhorar esse metabolismo, dar uma acelerada nesse metabolismo, dar uma modulada nesse sistema. Você usa o ozônio como preventivo ou você usa só como curativo? Utilizo como preventivo. Utilizo sim, utilizo principalmente nesse caso que eu te falei assim, é um pacientinho filhotinho, tá começando o processo vacinal. Eu prefiro esperar o protocolo vacinal acabar. Prefiro acabar o protocolo vacinal, daí a gente dá uma melhorada nessa imunidade. Eu tenho uma pacientinha também que a gente utiliza para melhorar a imunidade dela. Ela tem uma imunidade que dá uma baixada assim de vez em quando. Ela vai castrar agora, então a gente já marcou para fazer o ozônio pós-castração, porque a gente sabe que a castração diminui a imunidade deles. Então eu utilizo sim, utilizo principalmente como uma forma de medicina preventiva. E aí você usa retal como? Eu utilizo retal, o que eu geralmente utilizo é retal. Para fazer a parte preventiva é retal mesmo. Olha, Vicky, a gente já tá com faltando 5 minutos para terminar a live. Nossa! Passa rápido, né? Vamos só responder a pergunta da doutora Jaqueline. Você tem alguma opinião em relação à constelação veterinária? Então, nunca fiz, então não posso te dizer a minha opinião pessoal, mas já ouvi falar muito bem, conheço tutores que fizeram e que gostaram muito. Mas uma coisa que eu ainda acho melhor do que a constelação, que é uma coisa que está tendo bastante agora, é a comunicação. O pessoal está fazendo bastante a comunicação intuitiva com animais. Já tive também, ainda não fiz com a minha, mas já tive pessoas muito próximas que fizeram. Então, assim, é uma pessoa especializada, a pessoa faz todo um curso, toda uma preparação, e aí faz essa comunicação intuitiva em que a pessoa entra em contato com um animal de forma energética e, assim, resultados maravilhosos em que daí vai muito da fé de cada um. Vai muito de tu acreditar nisso. Eu acredito muito nessa questão. Então, assim,
teve questões que tem casos de comunicação que eu já ouvi de gente perto de mim, que o animal chegou a comunicar, por exemplo, eu tenho um problema no fígado, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, isso aqui tá doendo. Mas o que eu mais vejo nas comunicações, eu tenho uma tutora minha, um paciente meu que já fez, e a menina que é dona da clínica onde eu trabalho, minha colega de trabalho, fez com a cachorrinha dela. E aí eles comunicam coisas do tipo assim, a minha tutora tem que cuidar dela mesmo, eu tô aqui para que ela cuide dela, para que ela aprenda que ela precisa comer bem, que ela precisa se cuidar, ela precisa cuidar da saúde mental. Eu não sinto dor, eu não tô sofrendo. Então, não, eu chorei, assim, todos os resultados de... O que que é isso? Como é que isso funciona? Porque isso me parece meio Chico Xavier, entendeu? Como se tivesse. É justamente o Xavier, tá? Aqui a gente não tem, aqui na minha cidade a gente não tem nenhuma presencial, né? Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. São todas à distância. Então, assim, tu passa, pelo que eu entendi, ele é uma fotinho que tu passa, tu conta um pouquinho do teu animal, tu passa a fotinho e eles fazem uma comunicação, é justamente pelo plano espiritual que acontece essa comunicação, é uma comunicação energética, em que daí a pessoa, geralmente, ela é feita porque a pessoa quer descobrir o que está acontecendo. Por exemplo, vou contar o caso dessa minha colega de trabalho. A cachorrinha dela tem um tumor em coração. E aí a gente descobriu umas metástases em aorta abdominal. E aí a gente queria entender, assim, como é que ela estava se sentindo, porque justamente a gente descobriu essas metástases porque ela começou a mancar. Então a gente achou, meu, é uma hérnia, é alguma questão ligamentar, alguma questão assim. E aí depois a gente foi ver que era problema de suprimento sanguíneo justamente por causa das metástases. Então ela decidiu fazer essa comunicação justamente para saber como é que ela estava se sentindo, se ela estava sentindo dor, se ela não estava. Claro, a gente avaliou todos os parâmetros clínicos de dor, ela faz manejo de dor, tudo isso é feito a parte clínica, a gente não deixa de lado a parte clínica. Mas, então ela fez a comunicação intuitiva e a cachorrinha falou que ela não sentia dor, que ela estava feliz, que ela às vezes sentia uma tontura, assim, o que faz todo sentido, né? Porque e a pessoa que fez a comunicação não sabia desse tumor, a gente não comentou, justamente para a gente saber, né? Porque a gente também quer saber se a gente indica, se não indica, se vai acreditar, se não vai acreditar, porque também apesar da holística ela funciona, a comunicação, a veterinária holística, ela funciona, ela tem embasamento científico, a gente tem que cuidar muito, né? Porque tem muita gente que acaba se aproveitando da boa vontade de todo mundo, né? Então ela falou que se sentia tonta às vezes, mas que ela não sentia dor, falou que a tutora dela tinha que cuidar dela, tinha que... Falou, assim, umas questões emocionais que daí é mais particular dela e que a gente chorou horrores ouvindo o que a moça falou. Mas uma coisa que me chamou muito atenção foi que a pessoa que fez a comunicação não conhecia a casa, não conhecia ninguém. E ela falou que quando ela fez a comunicação, ela visualizou um quintal, e eu juro para vocês que ela descreveu o quintal exato do lugar onde a cachorra estava. E assim, ela não tinha visto foto, ela não tinha conhecimento de como é que era, não tinha nada. E descreveu, assim, coisas muito específicas do local onde a cachorra estava. Então, assim, eu indico, quero muito fazer, tô me planejando aqui para fazer, mas eu indico mais a comunicação intuitiva do que a constelação familiar. Mas não acho que uma coisa elimina a outra. Acho que se tu tem condições de fazer as duas, tu faria as duas. Se tu quer ali resolver algum problema, queres entender melhor teu animal. Ó, conheci várias coisas diferentes hoje, coisa que eu nunca nem ouvi falar. Isso aí de comunicação intuitiva, constelação, é a primeira vez que eu tô ouvindo, nem sabia que isso existia. Né? E fica uma coisa assim meio de. Tem que acreditar mesmo, né? É, Provavelmente tem. Você vê, tipo, pessoas mais ligadas ao espiritismo, coisa assim, que procura mais, na verdade, não. ou Não, todas as pessoas. a gente vê todos os públicos, assim. Tem muita gente que vem para uma coisa e acaba se encantando pelas outras. Por exemplo, eu tenho uma paciente de ozônio que ela veio porque ela fez acupuntura e foi indicado ozônio para ela por causa da questão da dermatite.
Aí, beleza, fiz o ozônio no que eu fui fazer. Daí eu falei, eu quero dar uma alinhadinha nesses chakras dela, ver como é que ela tá, porque ela é um pouco ansiosa e tudo mais. Aí a pessoa, meu Deus, ela amou. Ela achou muito legal Entendi. enviar material para ela ler sobre chakras e agora ela tá amando, assim, ela adorou essa parte. Tem muita gente que vai para outras coisas e acaba descobrindo a holística, como também, como eu trabalho com clínica geral também, eu trabalho com muita gente que não acredita e opta por não fazer, e eu respeito. Não acho que a gente tem que impor a nossa vontade para todo mundo. Isso é justamente o que eu te falei, esse negócio da comunicação intuitiva, de alinhamento de chakra, dessa parte de constelação familiar, é muito particular. Se tu não quiseres fazer, se tu não quiseres acreditar, nada te obriga, assim, não, tu não tens a obrigação de fazer e nem a obrigação de acreditar. E a gente não tem que impor para ninguém o que a gente acredita. A gente tem que deixar a pessoa livre para fazer e decidir o que prefere. Sim. Vi que a gente já está com 1 hora e 1 minuto. A live ainda não caiu, mas antes que ela caia, eu quero agradecer bastante a sua presença. Foi super legal a live, bastante temas diversificados aí, que é realmente assim, diferente para muita gente que está assistindo, para mim também. E interessante de ser aplicado, né, aí na nossa rotina de indicação e nessa parte também sua experiência com ozônio. Aproveita aí que o Instagram ainda não caiu, não tirou a gente e pode fazer suas considerações finais. Se cair, foi o Instagram. Sim. Legal, eu gostei muito, muito de participar também. Fico feliz que tu tenhas aprendido alguma coisa, que o pessoal tenha gostado de conhecer essa parte da integrativa. Caso tu queiras, a gente pode fazer alguma outra live falando de alguma questão específica da integrativa, a gente pode conversar isso daí, que nem eu te falei, tem assunto para horas de live. Queria agradecer muito, muito pela oportunidade, gostei muito, achei que passou super rápido. Gostei muito da oportunidade, fico muito feliz que nem tu me falou. É isso que valeu a pena pra mim. Tu ter me dito que tu aprendeu alguma coisa nova já valeu a pena pra mim. Aprendi sim. Obrigada. Boa noite para vocês. Muito obrigada para todos que participaram, que estiveram aqui com a gente, que mandaram suas mensagens, que apertaram os coraçõezinhos. Compartilhem a live com todo mundo, porque ela vai ficar gravada. E aí vocês compartilham para mais gente ficar sabendo sobre esse assunto. Tá Isso, muito bom? obrigada. Queria Siga a doutora Vitória lá no Instagram dela, agradecer. tá? E acompanhe essa parte da medicina holística aí com ozônio. Muito obrigada a todo mundo também, que eu vi que teve um monte de pacientinho meu aqui, um monte de gente aqui de Blumenau. Muito, muito obrigada, pessoal, pelo apoio. Muito, muito, muito obrigada. Beijo. Beijo, boa... Tchau. tchau, tchau.